No vídeo de hoje nós vamos tratar de dois assuntos, um pouquinho fora de curva ou muito fora de curva mesmo. Em primeiro lugar, minha solidariedade a todos os gamers do Brasil contra uma ação que o governo federal está iniciando, uma mobilização, no sentido de sobretaxar os games que entram, que são produzidos aqui no Brasil e consumidos por essa turma. Eu já vou explicar direitinho por que eles estão muito errados e os gamers têm toda a propriedade, toda a razão de eventualmente protestar contra isso. Segundo assunto de hoje, você está com vontade de ter mais um tempinho de vida além das perspectivas estatísticas? Por exemplo, eu atualmente com 60 anos devo ter uma expectativa de chegar a 80, 85 e pessoalmente acho muito pouco. Eu ainda gostaria de praticamente dobrar esse tempo de vida que me resta, porque a vida é muito boa, a gente tem muita coisa para aprender, para aproveitar e para se divertir. Existe, ou está começando a existir uma luz no fim do túnel para aumentar em pelo menos 80% a expectativa de retardamento do envelhecimento através de umas terapias não muito ortodoxas. Então vamos embora para o trabalho, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, eu vou começar esse nosso papo lembrando da minha juventude, alguns aninhos atrás, uns 40, 50 anos atrás. Eu pessoalmente acho que me enquadraria como jovem, na acepção mais completa da palavra, entre a metade dos anos 70, a segunda metade, e o final da primeira metade dos anos 80. São 10 anos que a função do ser humano talvez seja se testar, especialmente se esse teste for divertido. E entre os 13 e 14 anos até os 24, 25, o que mais divertia a molecada? Estava em ascensão uma coisa chamada fliperama. O que era? Uns joguinhos eletrônicos ou quase eletrônicos que frequentavam lojas, estabelecimentos que vendiam fichinhas, a gente colocava a nossa fichinha e normalmente, que não era muito habituado ao cutuco do fliperama, recebia logo um game over sem começar a se divertir, comprava mais ficha, aquela coisa, o terror dos pais. Pensa que meu dinheiro é capim, isso aí está acabando com o orçamento familiar, como é que pode? E realmente achavam que era grana jogada fora e condenavam a molecada que brincava com isso. Mas dessa molecada saiu o quê? Saiu vários gênios que frequentavam esses fliperamas. Por exemplo, a invenção de vários softwares que nós usamos hoje, como o Windows, como o primeiro computador pessoal, como aplicativos para a Apple, para vários outros celulares, nasceram dessa geração, da minha geração. Só que, paralelamente, essa geração à qual eu pertenço, certos momentos com muito orgulho e agora também, eventualmente, com muita vergonha. Ela fazia o movimento político, a novidade do movimento político da época. Nós estávamos ainda aqui no Brasil vivendo um governo militar e, naquele momento, pelo menos nas universidades e nas rodas de conversa em bares, digamos assim, subversivos, ser de esquerda significava defender a liberdade, defender a democracia. Com o tempo a gente acaba aprendendo que a coisa não é bem assim. Todos os extremos buscam autoritarismo. A democracia realmente é feita a quem, em primeiro lugar, aceita e prega a tolerância do oposto, a tolerância do contraditório, e parece que no nosso Brasil, hoje em dia, isso não está muito em voga, não está muito em destaque, e que é lamentável. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos as pessoas que gostavam de gamer, que depois viraram os nerds, e também, por outro lado, os ativistas do movimento político. Só tem o seguinte, esses ativistas, na maioria deles, acabaram virando uns velhos chato e mais reacionário do que o mais reacionário defensor da ditadura militar nos anos 70 e 80. Por que eles ficaram tão chatos e reacionários assim? Porque normalmente eles se acham donos da razão e se recusam a reconhecer que a evolução da humanidade se dá através de gerações. É a geração mais nova superando a anterior e assim por diante. É assim que nós evoluímos. E nesse meio tempo, o velho fliperama foi aposentado e a criançada, os adolescentes, até os adultos, passaram a comprar consoles para praticar os jogos eletrônicos dentro de casa. E aí vem aquelas piadas muito comuns atualmente, onde um rapaz meio barbudo, quase de cabelo branco, está na frente do seu computador jogando um jogo
E o pai, quase idoso, oferece para ele: filho, eu descobri um jogo para ti que é excelente, tu vai adorar ele. O que é esse jogo? Você vai ter interatividade praticamente real, não vai ter regras muito claras e você tem que atuar de maneira super realista para sair vencedor. Quer experimentar? E aí chegou o guri nessa piada. Claro que sim, muito interessante, muito legal. E aí o pai, quase idoso, põe o moleque ou o adulto que gosta de games para fora de casa, ó, te vira, esse é o jogo real da vida. Lógico que a piada tem graça, mas uma piada, mesmo que a gente vista a roupa dela eventualmente, não significa necessariamente ser a verdade. O que está acontecendo agora? Vamos para o centro do nosso assunto. Os gamers, eles simplesmente desenvolvem através da prática do jogo pelos consoles, seja pelo computador, não sei como, vários tipos de inteligência até então muito reprimidos no ser humano. Tem estudo muito interessante executado pelo pós-PhD, isso aí estudou muito, mas é pós-PhD em neurociências. O nome dele é Fabiano Abreu Agrela, provavelmente brasileiro. E ele demonstrou que essa ideia da alienação dos videogames ou dos gamers é um absurdo, é completamente errada. Olha só, segundo os testes que esse cara fez, a inteligência dos jogadores, não aqueles de vez em quando, mas os assíduos mesmo, é superior à das pessoas que não praticam esse tipo de atividade. Ele tirou essa conclusão de um estudo feito pela Universidade de Amsterdã, na Holanda, e do Instituto Karolinska, na Suécia, e esse artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Segundo esses dados, as pessoas que jogam videogame podem aumentar a sua inteligência em 2,5 pontos, conseguindo os melhores resultados em termos de percentuais de QI, inteligência, relacionado exatamente com raciocínio, memória de trabalho, memória de longo prazo, atenção visual, velocidade de raciocínio e outros aspectos. O que a gente espera de uma pessoa nos dias de hoje que se prepare, que se qualifique para conviver pessoalmente com a realidade profissional dos dias de hoje? Será que não é exatamente isso? E aí, gente, não dá para não tirar a conclusão de que sobretaxar os videogames, porque segundo o nosso presidente da República, isso não é esporte, segundo a ministra dos esportes também não é, discriminando essa atividade que treina assim o cérebro, são atletas do cérebro, isso aí vai colocar o Brasil, ou tende a colocar o Brasil, com maiores perspectivas de atraso em relação ao resto do mundo. Enquanto o Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, até os europeus incentivam o jogo, a realidade virtual, os brasileiros, com autoridade atualmente, dizem que isso não é verdade, é só uma alienação para as pessoas ficarem grudadas na tela de um computador ou na tela de uma TV. Gente, que atraso isso! E para sobretaxar os games, eles compararam essa atividade aos jogos de azar. Quer jogar baralho na internet, quer apostar em cavalo, jogo de futebol, você vai pagar pelo projeto que eles estão avançando no Congresso Nacional, 15% a mais a título de impostos. E esses 15%, essa motivação, também tende a ser usada, a ser aprovado pelo Congresso, espero que não seja aprovada, para os gamers. É um absurdo. Isso é um atentado contra a inteligência brasileira, especialmente contra aquelas pessoas que podem, eventualmente, ser portadoras de um bom futuro para si próprias e para o país. Eu, pessoalmente, vou me posicionar contrário a essa tributação, já sou contra excesso de tributação, acho que o Brasil paga imposto demais, mas especialmente ela tende a estragar com a formação da inteligência brasileira. Nossa educação está tão ruim, onde a coisa consegue se desenvolver usando a criatividade da nossa juventude, eles vão lá e estragam. Isso não tem cabimento. Então, a partir de agora, minha solidariedade aos gamers, por favor, as pessoas com mais idade como eu, compreendam. Talvez nós não tenhamos o alcance para entender o que eles estão fazendo ali, mas na prática, o efeito cientificamente comprovado é que essa molecada na frente do computador, na frente do videogame, desenvolve mais inteligência e outros tipos de inteligência que nós, na nossa geração, não desenvolvemos tanto ou infinitamente menos. Então, de novo, vamos nos solidarizar com os gamers,
não há aumento de impostos sobre esse tipo de produto, incluindo aí também a defesa de uma isenção de importação sobre os consoles para jogos e aparelhos similares. Acho que essa posição, impedir esse absurdo, vai ser uma bela contribuição não só para os atuais jovens, mas também para o desenvolvimento da inteligência brasileira nos próximos anos. E o outro assunto central do Fora de Curva é na questão relativa à longevidade. Como eu falei na introdução, eu tenho muita vontade, mas muita mesmo, de viver mais tempo do que o previsto pelas estatísticas demográficas, que eu vou chegar a 85 anos, talvez um pouco mais, um pouquinho menos. Mas é lógico, eu quero viver com qualidade, eu quero avançar no tempo com qualidade para realmente aproveitar, usufruir, colaborar com as coisas boas que o mundo vem a oferecer ou que nós poderemos ainda oferecer para o mundo. E aí nós temos essa questão do envelhecimento, que saco isso, né? Até ficar careca não é uma coisa que me incomode muito, afinal de contas eu não gostaria mesmo de ficar perdendo tempo penteando o cabelo, mas a questão do raciocínio é um pouquinho mais lenta, a mobilidade já não é tanta, tem que tomar comprimido para pressão, ou seja, com o passar do tempo, nós vamos sentindo nosso corpo cada vez menos apto para as coisas que a gente gosta realmente de fazer. E lá na Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, um grupo de cientistas brilhantes fez uma experiência com um fungo, uma levadura, e a experiência resultou no quê? Criaram um processo de retardamento do envelhecimento desses componentes, desses fungos, em 82%, com 82% de eficácia. Isso é uma descoberta que certamente ou muito provavelmente vai significar um brutal avanço para os segmentos econômicos que desenvolvem produtos de rejuvenescimento. Não estamos falando aqui em se tornar mais jovem. A reversão do rejuvenescimento celular ainda, pelo jeito, não foi conseguida, pelo menos não tem notícia disso. Mas é um grande avanço, sim, retardar esse nosso envelhecimento. Ou seja, uma pessoa que daqui a uns anos já tem acesso a esse tipo de composto, medicamento, não sei como é que vai ser, vai poder viver 82% a mais do que uma pessoa do nosso tempo, quando a expectativa de vida já está bem maior, bem mais elevada do que existia nos anos 50, 60, 70. Isso é muito bom, mas é claro, se a pessoa souber aproveitar a sua vida de maneira produtiva e divertida, que é o principal. E aí esse artigo tem muito detalhe, não vou entrar nessas minúcias científicas, mas parece que um dos grandes responsáveis pela aceleração ou pelo envelhecimento do corpo humano e dos animais também é o tal do mitocôndria, que uma vez uma prima minha, chamada Doris, me ensinou que o mitocôndria não é uma coisa natural do ser humano. É um agente externo que, talvez no passado, de muitos e muitos anos atrás, milhares, milhões de anos, era infectante e acabou entrando em simbiose com o ser humano, com os animais e gerou o tal do DNA mitocondrial, que é um dos fatores que impulsiona o envelhecimento. Então, esse princípio encontrado nessas leveduras, para se tornar prático, para retardar o envelhecimento, sim, ele vai demandar uma coisa que nós conhecemos já como terapia genética. Espero que cheguem logo a produtos que avancem nesse sentido, porque tem várias pessoas, assim como eu, que têm um profundo desejo de conhecer seus tataranetos. Eu ainda espero chegar lá, gente. Eu espero que você chegue também. E com esse conceito, que evidentemente pode ser questionado, eu encerro o vídeo de hoje pedindo novamente para que cada um de vocês deixe seu like, compartilhe esse vídeo e quem não é inscrito aqui no Fora de Curva, seja muito bem-vindo, pode se inscrever que é de graça e a intenção nossa não é ser dono da razão, é simplesmente colocar coisas com algum grau de inteligência, muitos acham que é um elevado grau de burrice, mas pessoalmente eu não penso assim, de uma maneira democrata, livre e para abrir a mente das pessoas, não fechar. Muito obrigado pela atenção, deixo aqui um abraço para cada um de vocês, até breve, tchau gente.